futuro. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo de número 33. Jeremias fica depois do profeta Isaías. Pode tomar assento. Eu poderia ficar nessa manhã só contando casos para vocês do que eu observo nos crentes, principalmente na onde eu pastoreio. Tiago Vitor me acompanha nessa manhã. Tiago Vitor tem um testemunho de que vocês precisavam do culto de jovem. Tiago Vitor já tentou tirar a vida algumas vezes, teve uma vida mais ou menos parecida com a minha, a tua. Acho que fez coisa pior do que nós dois ainda. Mas Deus se resgatou, está aí, está estudando, fez um bacharel em teologia, incentivei. Um incentivo que eu não tive no começo da minha fé, quando eu aceitei a Cristo na igreja que eu congregava. Era um povo humilde, a condição financeira era muito escassa mesmo a condição financeira do povo. E eu fico lembrando que eu só queria ir para a igreja, não tinha mais vontade de nada, só ir para a igreja mesmo para mim já estava bom. E quarta-feira no culto eu falei assim, eu não sabia que era feriado, sexta-feira, né? Foi ontem mesmo, feriado. Ainda tem uma irmã que dirige a consagração, ela vai praticamente sozinha, todo dia dirige a consagração. Como era o feriado, pastor Cris não dá, mas depois de 50 anos você esquece até a cor de casa. Como era a língua de oração, ela tinha que ter falado, vamos movimentar para trás, feriado, vamos fazer uma consagração. Quarta-feira eu fui falar na igreja, irmãos, como é feriado sexta-feira? Dá para a organização e fazer. Se for para vir sozinho, não vem não. Gritou no meio da igreja. Vamos ver. E é porque ele conhece, né? Já tem coragem de falar essas coisas, né? Ele joga a perna na rua. Observando assim, aí você vai ver a vida da pessoa, parece que tem uma âncora no pé, não sai do lugar, não sai. Por isso que eu fico observando, quando eu estou pregando nos lugares aí, eu sempre digo, eu acho que eu estou pregando o povo mais inteligente da terra, a minha concepção é essa. Eu não estou pregando para doido, estou pregando para gente inteligente. Eu penso que os crentes mas é para ser o povo mais esclarecido da terra, os crentes. Só que vocês têm que ser o povo. Vocês enxergam além do que os outros não enxergam, irmão. Você vê o fracasso na vida da pessoa e você é capaz de avisar ela. Deus nos dá esse poder de ver, avisa que esse miserável aí, que ele vai se arrebentar. Só o crente tem essa percepção, outra pessoa não tem não. Outra pessoa, o comportamento da gente já diz tudo sobre a gente, não precisa de mais nada. Você conversar com uma pessoa 10 minutos, você descobre quem é a pessoa. Eu vou estudar psicologia 4 anos, para que eu converse 10 minutos, eu já sei que ele é doido. Se eu conversar 10 minutos no grego, eu já sei o que ele pensa na vida. Eu já sei o que ele vai, para onde ele vai, o que ele vai conseguir, o que ele não vai. Só conversar 10 minutos. Queria um esclarecimento totalmente diferente. É um esclarecimento totalmente diferente. Aí ele diz, mas se for para quê? Sozinha eu não venho. Você nunca estará tão bem acompanhado como você está sozinho com Jesus. É melhor. Você nunca estará sozinho quando você está. Então a pessoa diz, está dizendo que se eu vier sozinho, Jesus não vem. A cabeça da pessoa. Eu fico observando. Eu passava noites e noites sozinho. É bom só que você fala o que você quer, ninguém vai estar fofoqueiro para ouvir. Tem gente que até a oração da gente que ele escuta, ele fica falando, tu viu, irmão? Até a oração da gente eles ficam pesquisando. Então sozinho você fala o que você quiser. Você pode até xingar a pessoa, tá que desgraçado. Você não vai dar um jeito nele, não, pode até falar dele. Mas o povo é difícil. É por isso que Deus chamou o profeta, que o Jeremias é considerado como um profeta chorando. Jeremias ele reclamou tanto da vida que escreveu um livro que só de lamentação. É por isso que Deus disse para ele: vem tu reclamar, vem me clamar, vem clamar a mim. Porque as pessoas querem que o pastor realize um milagre na vida deles. O pastor.
Deus traz esse relampeio na minha mente, do início da minha fé. Aí a irmã pegou a oportunidade, uma irmã que eu nem esperava, nunca esperei isso da irmã. Ela disse: essa semana aí ela falou o dia aí, que ela estava tribulada, que ela acordou e ela estava sem conversar, e o marido dela já percebeu, já ficou quieto, e as crianças estavam quietas, e eu pensando, meu Deus, é a igreja, é o pastor. Ela estava dizendo que a culpa do problema dela era a igreja ou o pastor da caída para Deus. Eu disse: eu vou morrer, eu vou ouvir tudo. Como é que a pessoa, irmão, aí Deus não se vai no problema, os problemas na igreja são dos crentes, mas os problemas do crente não é a culpa da igreja. A confusão que aconteceu na igreja é porque algum crente deu trabalho, mas o problema do crente não é culpa da igreja. Isso o povo tem que entender. Eu ia para a igreja, eu olhava, eu nunca disse assim: eu não tenho carro, eu não tenho isso, é culpa do meu pastor. Nunca passou isso na minha cabeça. É culpa da igreja, é culpa do ambiente que eu estou. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu disse: o problema de tudo é eu e Deus, vai resolver nós dois, não quero saber de ninguém. Mas hoje não, a pessoa chega: não gostei, eu vou para aquela da parede preta que lá é legal. Aí eu vou para aquela. Esse povo, aquele que eu tenho dito, eles vão andar na igreja da graça, da desgraça, e não vão arrumar nada na vida. Porque eles têm que entender que o problema é eles com Deus. Isso é problema de coração. Quando a Bíblia fala de corromper, é um coração corrompido, é um coração que se partiu, corrupção, é um coração que se rachou, coração que rachou no meio. Tem muita gente que não olha para si. O que é que eu tenho que melhorar? É eu que quero com Deus. Eu quero saber de pastor André, de pastor Cristiane. O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que servir? Onde eu tenho que ajudar? Lá na igreja eu botei uma lei. Eu disse para os jovens, tá? Quase 20 jovens. A gente vai nos congressos, hein, pastor André? Aí quando chega lá nos congressos, o povo: vamos ouvir a mocidade. Aí vai aquele bando de granzelão lá na frente, tudo com os papéis na cara, assim dentro, os papéis na cara. Eu disse: vocês têm um dia todinho, vão botar o hino lá no mundo, é para todo mundo ouvir o hino e decorar. Vai cantar aqui, ó, sem papel na mão. Que loucura é essa? É tipo ter papel e telefone. Passa o dia fazendo o que não pode decorar o hino? Passa o dia fazendo o quê? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 24 horas a pessoa não decora o hino. Fica lá e diz: não, ei, carinho, isso é horrível. Que espiritualidade tem? Vocês põem o hino dentro do coração de vocês, repete 500 vezes o hino para ficar bem afiado, porque a gente vai dar o melhor para Deus. Você vai no restaurante, você procura a melhor coisa para comer ou melhor? Quando é self-service, está ali bife, assado, a pessoa que comer pé de galinha no restaurante, não vai pegar o melhor. Então a gente quer oferecer para Deus o pior, a gente não vai acordar para a vida nunca. Nós queremos de Deus o melhor, mas a gente já tem o costume de oferecer o pior e quer existir. É por isso que eu digo que tem gente, aí a pessoa vê, né? Ó, minha esposa ela faz diária. Quando ela vai fechar o dízimo dela no final do mês é 400 reais. Tem que ver 4 mil. Sai 5 da manhã, 3h30 ela está em casa. Ela comprou o carrinho dela, ela é de carro automático. Tem gente que está para fechar, não quer comprar nenhum carro. Que é miserável as coisas de Deus. Miserável. Não dá para ofertar, pô, pastor. Se fala que oferta, irmão, a gente tem que tirar essa mentalidade do pobre da gente. A gente tem que separar. Eu fiz o culto da primícia lá. Culto da primícia. Eu chamo lá na frente só 10, 15 pessoas do altar. Falei: daqui a 30 dias esses 15 aqui vai trazer 100 reais. É o culto da primícia. Você tem 30 dias para arrumar uma oferta boa, para ofertar na igreja. 30 dias. Faz
vai ver quem é generoso. Aí não tem que negócio de ficar com medo de, porque o diabo fica botando na cabeça dos outros assim: pastor só fala de dinheiro, deixa o diabo correr para lá e levar o dele. Ai, que pastor só fala de dinheiro. Eu vi isso, já teve um mês que nós tiramos 3 mil reais de premissa. 3 mil, no meio do povinho de 20 pessoas. Mas ó, é gente se formando, é gente comprando carro, os meninos comprando apartamento, os jovens, tudo casando, comprando apartamento, estudando. Um povinho pequenininho, mas Deus está abençoando todo mundo. Porque a pessoa, se eu tivesse medo de falar para eles o caminho da bênção, aí não vou falar não, porque os meninos aí, o pastor só fala que se exploda, que você vai falar, morra na tua pobreza. Morra na tua pobreza, então. Porque eu descobri o caminho da bênção, se eu for nele, quem quiser ir junto vai. Chama lá o menino só, que a gente paga o aluguel só com premissa. E o menino diz: o resto o senhor pode comer, pode dar de combustível, porque nós queremos o senhor é bonito aqui dentro da igreja. Que onde Deus estiver rasgado, cair nos pedaços, né? De tudo de carroça. Olha que onde Deus, olha, isso aí é onde Deus, olha, chinelo, bangueiro, cair nos pedaços, olha, onde Deus é aí. É assim no povo diz que é onde Deus, gente. Se você quer o bem dos teus líderes, se você sonha eles com coisas boas, automaticamente isso vai reverberar voltando para você. Porque o que eu desejo com meu irmão, Deus me dá em dobro, diz a palavra. É isso que Deus está fazendo para a gente. Eu tenho que passar isso para todo mundo na igreja. Aí está lá a irmã abre uma empresa, está com uma empresinha de impressão, de coisa, de um monte de coisa. Você vai olhar alguma coisa de dízimo, a irmã não tem um dízimo lá na igreja. Ainda diz: eu não tenho orar sozinho, não. Papai tem que engolir coisa. Eu disse: Jesus, me controla, porque está vontade de eu matar logo, para vir uma coisa para o culto. Porque não entende, irmão. O jovem rico morreu, foi para o inferno. A história diz que era para ele ser o 12º apóstolo, mas ele rejeitou por causa do dinheiro. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e me segue, tu terás um tesouro maior. Jesus ofereceu algo maior para ele. Ele foi embora com raiva, triste, porque tinha que largar o dinheiro. Deus estava oferecendo algo maior para ele, se ele se desprendesse. Quem sabe ali, Jesus estava só testando ele. Vamos ver se ele quer mesmo. Porque Deus devolve em dobro aquilo que eu não estou agarrado. Nós não temos nada, não. É por isso que Deus disse para ele: é preciso não dar de contar só os causos para você nessa manhã. De como é que Deus pode fazer na vida da gente quando a gente se desprende. E coragem eu tenho. Eu já disse para todo mundo lá: vocês querem ir embora, ninguém pode ir. Eu sou o último a fechar a porta da igreja. Mas eu vou morrer falando a verdade para vocês. Vou morrer falando a verdade para vocês. Tem gente que saiu, aprende certinho, veio para cá, aprendeu certinho, fez tudo errado, vai para outra igreja e põe uma máscara que está fazendo tudo certo. Tem gente que é desse jeito. Como já teve muito lá no nosso meio. Mas na hora que o pastor descobrir quem ele é, a máscara cai do mesmo jeito. Vem, aprende certo, aprende como fazer as diretrizes, o caminho, mas ele faz, ele começa a dar trabalho, ele não faz. Aí daqui a pouco ele se aborrece, porque ele se entra na própria lama dele, se aborrece, vai embora para outro lugar e vai pegar uma de bonzinho. Deus não aceita. Deus não aceita. Deus diz: vem fingir aqui de novo, rapidinho, fingir que está com terra. O pano de fundo de Deus chamar Jeremias para clamar é porque a cidade estava com fome, peste, doença, ia ser destruída. Jeremias estava vendo tudo isso, e o coração dele se apavorou. Mas Deus diz: clama a mim, que eu te mostro o futuro disso aí tudo. Clama a mim, que eu vou te responder, eu vou acalmar o teu coração, se você me clamar a mim. É isso que Deus quer da gente. A gente fica procurando um lugar bom, igreja boa. Igreja boa. Conheço um irmão, o pastor André também conhece. Não vou falar o nome dele, mas toda vez que eu estou orando, eu estou 30 anos que eu estou orando, tu está orando e não reage. Sai daqui, vai para ali, e volta ali, e aperta, a porta aperta, de novo aperta, e Deus, não toma atitude, rapaz. Estou orando. A oração exige ação. Quando você ora, Deus te empurra para a ação na mesma hora. Porque você orou, Deus vai lá e te empurra o convite para Jeremias.
mas ele representa todos os servos de Deus. O versículo ressalta a oração como uma das maiores atividades através da qual Deus revela a sua verdade espiritual ao homem. Deus vai revelar a sua verdade espiritual a mim e a você quando nós estivermos orando. Quando nós estivermos orando. Eu não sei se o André pegou esse tempo, mas eu sou do tempo, foi nos anos 90. Que no feriado, todo mundo ficava animado para chegar ao feriado, passar um dia com Deus. Um dia com Deus, né? Começava 8 horas da manhã. Para meio-dia, não tinha comida boa, não, era uma sopa com pão ali, negócio com pão. Sopa com pão, tinha suco, tinha refrigerante, não tinha nada. Uma sopa ali de macarrão com carne moída, com pedaço de cenoura, batata, parecia a sopa do Luiz Estevam da Praça do Bairro, quando eu cheguei no São Bairro. Que os pobres corriam para receber, e eu criticava aquilo pra caramba, eu não comia aquilo de jeito nenhum. Aí eu fui para a igreja e passei a comer sopa na igreja, eu comia lá fora. Começava 8 horas da manhã, terminava 5 horas da tarde. Batismo, cura, arrebatamento, revelação. Deus não mostra, não. Então os crentes ficam esperando o feriado para correr para o Corumbá, para ir pescar, para ir para a chácara, para ir no meio do mato, nem para voltar tudo com dente, pedindo oração para falar. Volta tudo doente, era um dia de consagrar, se preparar. Os doidos estão aí na marcha, né? O feriado, um monte de gente no meio da rua caminhando, né? A tradição enganando. Eu fui comprar um pão nessa padaria, eu gosto do pão aqui da padaria aqui no. Já botou até padecis, né? Cícero, esse povo é idoso. Eu tive que rodar a cidade toda e passar em meio da cidade, os povo andando com as imagens na mão, caminhando, um monte de gente. Eu falei, meu Deus, a cegueira é demais. O povo cego, eles acham que isso aí já resolveu. Um dia sem comer carne, vamos comer peixe, passando todo dia na prostituição, pecado, bebê, fazendo tudo que é miséria. Quando chega nesse dia, come peixe que resolve. Você vê o tamanho da ignorância. Coma peixe só hoje, você já resolveu todo o resto da sua vida se você comer peixe hoje. A ignorância, a cegueira. E Deus está dizendo, se você clamar a mim, eu arranco a cegueira. Se você clamar a mim, eu te mostro coisas grandes. Se você clamar a mim, eu te mostro o futuro. Se você clamar a mim, eu te revelo coisas grandes que estão ocultas, que ninguém conhece, mas eu mostro para você, se você clamar a mim. Ele está dizendo que vai mostrar para nós, se a gente clamar. Eu tive um sonho, eu não digo nem que é sonho, eu digo uma revelação. Eu faço café, eu ponho aquela chaleira lá, quando era pobre, agora é só uma chaleira, o gás dura 40 vezes, porque agora tudo é elétrico, né? E eu estava fazendo café, pastor, botei o coador na garrafa, botei o papel lá, aí um sonho, eu pegava aqui uma voz e dizia, isso aí é o mundo, escuta bem, isso aí é o mundo, o filtro é o Espírito Santo, e você é essa garrafa, falava comigo desse jeito. Eu não sei quem estava ali, mas estava falando comigo desse jeito, atrás de mim, no sonho. Eu pegava a chaleira e dizia, isso aí é o mundo. Quando eu derramava água, o filtro é o Espírito Santo e você é a garrafa. Aí eu liguei para o pastor antigão, o pastor Jaquim, até mandou um abraço para você. Também para ele, fala para o André que eu mandei a paz do Senhor para ele. Eu disse, pastor, eu tive um sonho assim, que ali ele é terrível, então assim, ele é muito forte. Ele falou, isso aí é Deus dizendo que as coisas do mundo não entram dentro onde você pastoreia, porque o filtro do Espírito Santo está em você. E que Deus está aprovando o jeito que você está fazendo, tratando. Porque você tem filtro, porque em muitos lugares já se perdeu o filtro, não tem mais filtro, entra tudo é normal, o povo não enxerga o que é anormal, mas vocês que são crentes ainda, quando o pastor cobrar, a alma de vocês tem que arder em santidade, dizer é verdade, não se opor, porque quando você se opõe à verdade, você está jogando do lado do inimigo que é um opositor, mas você tem sempre que estar junto com o seu pastor, concordar com o seu pastor, se agarrar com o seu pastor, não ouça rebelde, não se junte com o rebelde, não ande na companhia de rebelde, porque o final do rebelde é triste. Triste. E Deus disse, essa garrafa é você, e o filtro é o Espírito Santo. Porque
Porque nós temos que ter o filme do Espírito Santo. E todas as aflições do profeta, Deus resume a ele, porque ele reclamava muito. E Deus diz: para de reclamar e começa a clamar. Quero ver a diferença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero ver a diferença, você trocar o reclamar pelo clamar. A pessoa vai procurar a culpa na igreja. A pessoa vai procurar a culpa no pastor. Eu falei: agora é o fim do mundo mesmo. E era de uma irmã que eu nem imaginava isso. Mas eu fui relevar. Eu disse: como é que pode, Jesus? A pessoa falar um negócio desse. O Diácono Vitor estava lá, deve ter prestado atenção também nisso. A pessoa dizer que a culpa, eu estava passando uma luta, eu estou num problema, e eu pensei, a igreja, meu Deus, o pastor, é o pastor. Se a mulher toma chifre, a culpa é do pastor. Se não toma chifre, a culpa é da igreja. Se a porta não abre, a culpa é do pastor. Se a porta, eu falei, é algo que precisa ser mudado, que está no coração. E era bem concernente com o que eu ia pregar, quando eu estava pregando sobre a explicação da parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, quando Jesus disse que a semente que caiu na terra e produziu 30, 60 e 100, ele resume dizendo assim: este é o coração daqueles que ouvem e guardam a minha palavra. Está aí. Isso é problema de coração. Isso é problema de coração. Aonde os crentes têm guardado a palavra? Ele disse que a semente foi jogada em 4 terrenos. A semente era a mesma. Os 4 terrenos, 4 solos é que eram diferentes. Mas ele achou um terreno bom. E ele disse: este é o coração daquele que ouve e guarda a minha palavra. Produzirá 30, 60 e 100. Então qual é a lógica? É que tem gente que ouve e não guarda. Não vai produzir nada. E ele disse mais: se alguém ouvir e não entender, o diabo vem e arranca o que foi plantado. Pior ainda. É por isso que tem gente que sai do culto e se pergunta: onde foi lido? Ele não sabe. O que é que foi pregado? Ele não lembra. O diabo arranca dentro dele. Não deixa nem levar para casa o que ele ouviu. Não deixa nem aplicar a vida dele o que ele ouviu. Então, como o profeta estava muito reclamando, Deus manda ele trocar a reclamação pela oração, porque Deus irá revelar coisas grandes e ocultas a ele. Também mostra que para ocorrer a revelação divina que ele está disposto a revelar, é necessário que o homem esteja disponível para cooperar com Deus. Deus quer revelar, mas você está disponível para receber? O problema também é esse. A gente nunca está disponível. Raramente você consegue ver um crente, raramente você consegue ver, porque lá tem um grupo fiel, mas tem crente que a gente não consegue ver em 3 cultos seguidos. Não consegue. Eu pergunto para eles lá: você trabalha 3 vezes por semana? Trabalha 3 vezes por semana? 30 dias no mês. Mas por que eles tratam a igreja? Isso é problema de coração. Não priorizar Deus. Não priorizar o que é mais importante. Não saber o que é mais importante. Deus está disposto a revelar, mas eu estou disposto a cooperar com Ele. Eu estou disposto a consagrar minha vida. Eu estou disposto a trocar horas e horas perdidas para obter de Deus, vamos dizer, um saldo em oração, em leitura, em busca, em consagração. A gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo. A gente joga muito tempo precioso que Deus nos dá. A única coisa que Deus deu para todo mundo que é igual é o tempo. Vai dizer que todas as oportunidades são iguais, que não são, mas o que é igual para todo mundo é o tempo que Deus dá. Todo dia eu tenho o mesmo tempo que você tem. E o que eu faço com ele? Como eu aproveito ele? Como eu aproveito ele? É como se você sentar na sala com um amigo e você não conversar com aquele amigo, desprezar ele, vai para casa e ele senta lá e ele não dá a mínima para você. É a mesma coisa que você está sozinho. Às vezes Deus veio nos visitar, veio para conversar com a gente, mas ele parece que está sozinho, porque a gente não liga quem está ali. Não tem tempo para ele. Não tem tempo para ele. Eu
não vou mandar levantar a mão quem ora 1 hora por dia, mas eu posso te ensinar a orar 1 hora por dia. Você ora 20 minutos de manhã, ora 20 minutos meio-dia, ora 20 minutos à tarde, ora 20 minutos antes de dormir. Orou 1 hora por dia. Não foi isso que Jesus disse? Não, menos 1 hora. Ah, pastor, eu não consigo ficar 1 hora de joelho, mas não tenho desculpa. Ora 20 minutos de manhã, 20 meio-dia, 20 de tarde e 20 antes de dormir. Dá 1 hora. Não tem desculpa para nada. Eu já bati meus próprios recordes de oração, e isso não é se gabar, porque ninguém dava de oração de obrigação. A obrigação do crente é orar, não é contar a vantagem. As minhas orações, 4 horas da manhã, eu disse, meu Deus, já apagou tudo. Mas todo dia tem as minhas orações às 4 da manhã, e ninguém se gaba de obrigação. A obrigação do crente é orar. Ninguém se gaba nem conta vantagem, porque quando você conta na humildade, Deus entende, você está falando da humildade. Eu tenho algum momento de oração na madrugada, vamos fazer tal testemunho, mas a gente vê também a petulância. Deus pega a petulância não falar. Deus sabe mandar aquela voz ali, não é voz de humildade, é voz de arrogância, é voz de altivez. Deus vem e quebra no meio. Nós temos que ter tempo para Deus. Deus disse para Jeremias: para de reclamar, Jeremias, e passa a clamar. Aleluia, glória a Deus. Passa a clamar. E você vai ver o resultado. Deus havia feito grandes coisas na criação. Aqui o povo é convidado a observar novamente a grandeza inconcebível da obra de Deus em seu favor. Clama-me! Eu quero te mostrar coisa grande. Eu não duvido de nada do que Deus possa fazer. Nada. Agora os feitos é que eles não conseguem compreender as coisas. Eles não conseguem compreender as coisas. Deus dizendo novamente assim: as suas orações têm que ser dirigidas para uma pessoa, a mim. Clama a mim. É como se Deus estivesse dizendo: olhe para mim. Me veja no seu problema, me veja na sua dificuldade. Olhe para mim. A gente lembra as coisas do passado. O versículo 3 começa com uma ordem a Jeremias para clamar. Aí a fé é em oração. E essa ordem é seguida de uma promessa. Quando você começa a orar, quando você ouve Deus, Davi disse: quando tu disseste, busca a minha face, eu disse, a tua face eu buscarei. Quando Deus te chama a orar e você atende a voz dele para orar, ele também promete algo que vai acontecer na sua vida através da sua oração. Não é em vão, ele diz: ora que eu respondo. Ora que eu respondo. Outro dia um irmão veio, o Tiago. O vídeo sabe quem é? Ele veio reclamar da mulher dele para mim. Eu falei assim: tu perguntou a Deus alguma coisa antes de casar com ela? Não. Eu falei: então carregue sua cruz. Eu falei para ele: gente, começou com Deus? Não. Isso aqui pesa. Isso aqui pesa, essa mesa. Eu ia dizer para ele: se tiver essa mesa, carrega essa mesa aí, sua mulher, nas suas costas. Não perguntou nada para Deus. Caso você, perna grossa, comida grande, se vira. Olhou o caráter? Não. Olhou o coração? Não. Você só viu a casca. Deus vê o miolo. Deus vê o miolo. Deus vê, a gente olha e vê a casca, mas Deus vê dentro. Deus vê o miolo. E Deus vai para você que quer saber de cabelo, de nada. Deus vê o que está dentro do coração. Deus não vê a aparência de piedade. Tem gente na igreja que fica assim, ó. E o coração vai te matar, esse miserável. Para que, irmão? Não adianta. Eu gostei, parece que o povo é pirado da cabeça. Tem gente que, enquanto a igreja não abrir a mente para entender, a pessoa já vai aparecer a piedade. Assim, e o coração, o importante é o que está dentro. É você entender que Deus sabe onde está dentro a tua vontade, o teu pensamento, a tua intenção. Isso é que é importante. Sabe quando eu choro? É porque eu fico dizendo para Deus assim: será que eu sou um personagem? Será que eu sou real? Tenha misericórdia de mim, Deus. Eu não quero interpretar um personagem. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja que eu estou honesto, sincero na tua presença, que não tem máscara. Eu não quero ser um personagem. Tenha misericórdia de mim, Senhor. As pessoas têm que parar e raciocinar. Uma igreja de raciocínio de inteligente é melhor. Que não dá para interpretar.
que não estava afim de alguma coisa. Clamaria em hebraico é traduzido como um grito intenso de socorro e justiça. Clamar e gritar por socorro. Minha esposa, quando ela entrou em desespero por causa da minha vida, ela foi ao culto e deitou debaixo dos bancos uma manhã e disse para o pastor: deixa eu ficar aqui até Jesus salvar ele. O pastor teve que convencer ela a ir para casa. Desespero na alma dela, mas depois daquele dia ele lascou comigo. Ai, porque meu marido, ai, meu marido, pastor, aquele homem, eu não aguento aquele homem. Vai orar. Antigamente resolveu a oração, hoje não, resolve na vara da justiça agora. Antigamente, minha esposa entrou dentro da igreja e estava ouvindo, 16 anos de idade, poderia ter ido embora, só tinha Jéssica, os parentes tudo bem de vida, tá? Poderia ter ido embora e ela entrou dentro da igreja e começou a orar. Naquele dia que ela começou a falar, sabe o que aconteceu? Deus disse para ele: mas nem sair de casa. Eu não tinha mais nem vontade de sair de casa. Eu saía de manhã e voltava no outro dia. E quando voltava, mas quando ela deitou naquele chão, aquele chão de cimento grosso, batido, branco, essas cadeiras tivessem aqui, nós éramos ricos com essas cadeiras dessas aqui. Era um banco velho de madeira feito, os irmãos fizeram. Deitou lá e orou, e o pastor convenceu ela a ir para casa. Deus disse: a partir de hoje, ele não vai mais nem sair de casa. Ele pode vir para a igreja, mas não vai mais ficar com os amigos. Eu chegava de tarde e ficava assim pensando: eu não saí, vou ficar aqui. Eu botava meus rap lá e ficava ouvindo meus rap. E ela ia para a igreja. Eu ficava lá, não saía. Oração sincera. Ela foi ver. Vamos ali na casa da Maria Chiquinha, que ela revela o que está acontecendo com o teu marido. Vamos na casa do inferno para ter fogo, está perto de água, não sei o que. Não. Foi atrás de ninguém, não. Ela foi atrás de ninguém, pode responder. E ficou lá. Aí estava o eu, Josias, o nego Jó, que é o Macalister, e meu cunhado tinha passado a tarde toda filmando debaixo da máscara, e ela tinha feito um culto lá, e veio os irmãos para fazer o culto, e eu falei assim: vamos ficar aqui hoje para ver o que esses crentes vão dizer. Olha que loucura minha, bora ficar. Vamos. Aí eu estava tomando banho de maconha debaixo da máscara. Vamos. A nossa sessão era vida dos crentes. Só tinha uma portinha no barraco que namorava. Entrou por ali, ó, acabou. Eles botaram as cadeiras, botou nós de frente. O maior que foi dirigir o culto era um bairro de 1,85 m, ele já ficou na porta, dizendo: olha, ninguém passa mais por aquela porta. E começou o culto, o fogo caia para cá, língua estranha para lá. Gente falando língua estranha, cantando os lábios, a glória descendo, nós não sabíamos que enfiava a cara, um mais vergonha do outro. Crente sapateando, e a mensagem foi pregada. E o pastor disse: eu vi um galho ser quebrado, hoje aqui arrancado 3 galhos de uma árvore. E Deus está dizendo que começou logo a ameaçar em nós. Se ele aceitar Jesus, é hoje o dia. Eu fui, levantei, dobrei o joelho, e o fogo tomou conta, que era o sonho daquele povo. Os outros me seguiram, a glória desceu, e já tem 33 anos que eu nunca mais saí de onde eu estou. Por causa da oração de alguém. A mulher tem uma mulher com problema com o marido, vai todos os sábados para cima do marido dela. Eu parei para abastecer seu carro essa semana que eu falo com a mão em cima da minha. Parei para abastecer. Aí tinha uma mulher assim, uma menina, não se preocupa não. Tinha uma menina falando assim: minha tia vai para o culto, mas quando ela chega, os demônios todo dia de inferno está dentro dela. Fala mal do pastor, fala mal não sei de quem. Fala no posto todo dia eu vi. Aí eu falei: rapaz, eu vou meter nessa confusão. Aí o Espírito Santo te controla, porque eu ia dizer assim para ela: ela fala mal do pastor fazendo o papel do diabo, tu também está fazendo o papel do diabo, falando mal da tua tia para todo mundo aqui. Eu falei: não, mas não vou falar não para a confusão do segredo. Você está entendendo que é comportamento? Tem muita gente que os parentes não vêm daí para a igreja por culpa da própria pessoa. É a própria pessoa que só é crente. Quando sai, ninguém sabe. Ninguém sabe. Outro dia o irmão foi lá, levou um obreiro lá que estava sem congregar,
Você vê, isso aqui é engraçado. Não, pastor, eu quero te conhecer. Foi lá, eu fiz para pregar, pegou ruim. Vocês vão ficar tudo olhando para mim quando a pessoa prega ruim, tudo assim. E aí, pastor, eu fiquei com vergonha que vocês vão ficar olhando para mim. Aí eu perguntei ao irmão que levou, ele disse, e aí? Ele falou que não foi com sua cara. Eu disse, ainda bem que eu sou homossexual, ele queria namorar comigo. Ele queria namorar comigo, né? Ele achou que achava que o Giannichini, o Brad Pitt, não tá. Irmão, o diabo sabe quem você é. O diabo não tem que culpar a cara, não. O diabo sabe que você é sério, que você é verdadeiro. O diabo tem que não fui com sua cara, não foi até o demônio que está na vida dele. Porque o diabo sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. E ele diz, aqui não vai ter jeito de eu plantar a minha semente maligna. Aí vai embora. Ele vai embora porque ele não consegue. Então Deus está falando com a gente nessa manhã. Você quer ver coisas grandes, você quer ver resposta, você quer ver o oculto, você quer revelação, clame a mim, porque eu vou te responder. Não mudou a receita, é clamar. Aleluia. Isso é doloroso. É doloroso. Porque nós vivemos na época do imediatismo, tudo é rápido. Tem que ser rápido, tem que ser agora, micro-ondas, fast food, tem que ser rápido. E com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele molha a vida da gente na paciência. Eu escrevi uma mensagem. Por que Davi escreveu o Salmo 40? Pastor André, essa mensagem tem que ser para mais de uma hora, porque desde a hora que Davi fugiu de Saul, quando Saul tentou matar ele, todos os lugares que Davi foi tinham um significado. E um dia Deus disse assim para mim: você quer saber por que Davi escreveu esperei com paciência? Pesquisa para você entender. Aí eu fui entender por que Davi disse: eu esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem quer tudo rápido é nós. Quem quer tudo rápido é nós. Deus trabalha na paciência. Deus trabalha na paciência. Deus trabalha na paciência. Se Deus não vai dar nada para você que sabe que você vai se destruir. Deus não vai dar nada para você que sabe que você vai se acabar com tudo que Ele vai te entregar. Deus não dá. E Deus deixa você clamando até a hora que você falar o pedido certo, até a hora que você agora está alinhado comigo, isso aí eu posso dar para Ele. Irmão, tem mais de 30 anos que eu oro. Eu falei com o pastor assim: eu não sei mais nem o que orar, eu tenho 30 anos orando, vou pedir o quê? Vou falar o quê? Eu só dobro o joelho, digo: tem misericórdia na minha vida, prolonga os teus dias para que eu veja a tua glória, prolonga os teus dias para que eu ganhe mais alma. 30 anos orando, você tem 30 anos de oração, o que é que você ainda tem para dizer? O que é que você ainda tem para pedir? A não ser misericórdia, chorar, agradecer, ser grato por tudo que você já passou, aonde você chegou, os livramentos que Deus te deu, a posição que você está, o que Deus concedeu, a honra para você. Então 30 e poucos anos de oração, o que é que eu ainda tenho para pedir? Às vezes eu não tenho mais nada a pedir, a não ser dizer obrigado. Eu queria resumir a minha oração só dizer obrigado. Sabe o que você queria dizer para mim? Eu queria resumir a minha oração, até porque eu peguei o aparato sobre gratidão. Eu peguei essa palavra gratidão. E Tomás de Aquino, ele fez um aparato sobre a palavra gratidão. Tomás de Aquino, ele pesquisou a palavra gratidão em um monte de idioma, para você ter uma ideia. Você ter ideia. Só no português que ela teve mais sentido. Porque em espanhol é graças. Em italiano é gracias. Aí vem nos outros idiomas, alemão é danka, uma coisa simples. Em francês é merci. O maluense gostava de falar isso. Eu era criança, eu lembro dele. Faz uma merci para mim. Porque quem colonizou, quem fundou São Luís foram os franceses. Essa palavra merci, eu era criança e ouvia. Uma merci era um favor, que é de merci, que é obrigado. Ele só definiu na língua portuguesa que a palavra gratidão é obrigado. É eu estar obrigado, agarrado àquele que fez algo por mim. É muito sentido que tem.
que não tem cunho profundo. Mas no português é obrigado. Nós estamos obrigados, agarrados àquele que nos arrancou das trevas e nos trouxe para o seu reino de Deus. Nós temos uma obrigação para com Ele. Você tem uma obrigação para com tudo que Ele tem feito para você. Você tem uma obrigação. Qual é a minha obrigação? Quando você vir à igreja, você está dizendo obrigado. Aleluia. Se os crentes entendessem a minha forma, eu acordei hoje, se dissesse aqui para você assim: você quer R$1 milhão na tua conta agora ou acordar amanhã? Você quer R$1 milhão na tua conta ou acordar amanhã de novo? Quem entende o doido quer dizer não, eu quero acordar de novo. Então quando você vem à igreja, você está dizendo obrigado, mais um dia. Porque Deus está te dando uma oportunidade de conquistar mais uma vez, de ver a bondade dele, de ver o que ele pode fazer hoje na tua vida. Vamos ficar em pé e agradecer a ele. Só dizer obrigado. Obrigado por estar aqui. Você ainda diz obrigado quando vai comer, ainda hora ainda, antes de deitar. Você quer ver o que é cantar quando eu estou orando? Eu não gosto de ver vídeo de crianças doentes. Mas tem tanta criança. Quando você for orar, você não está sentindo nada, não? Então você lembra das crianças que estão morrendo no hospital do câncer? Dos pais que estão lá em desespero. Eu olho para os meus netos, saíram todos saudáveis e perfeitos. Glória a Deus. Nem doentes. O outro já está lutando justiça com 5 anos e atirando com metralhador de brinquedo, dizendo que vai ser polícia. E o outro pequenininho, parece que veio de acidente de macaco. O Lucas comeu uma penca de banana por dia. Você vê que lá não sei quando ele vai tanta banana. Todo mundo saudável. E eu vejo aquela cena e eu dizer: Deus está dizendo alguma coisa quando eu vejo isso. Diga, eu não tenho que exigir nada do Senhor, a não ser dizer obrigado. A não ser dizer obrigado. Roberto Carlos cantou isso, né? Mas nos anos 80, obrigado, Senhor. Rapaz, tem que ser dos crentes, não é dele? O crente só diz assim: Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai abrir, vai te exaltar. Então, isso são as músicas dos crentes. Aí vem o hino, que nem o Raul Seixas. Tente outra vez. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Tinha que ser um crente uma música dessa. Tente outra vez. Deus tem que vir uma campanha, não deu certo. Não vou mais. Deu dízimo 5 meses, aí não recebi nada, não vou dar, estou dando dízimo no lugar errado. Agora desgraça a mentalidade do Senhor. É uma praga a mentalidade do povo. Não consegue fechar 12 meses no ano sendo fiel no dízimo. E na oferta. Aí quem exigiu, eu não tenho nada para exigir de Deus. Vou contar o que eu já dei, o que eu já fiz. Irmãos, só digo obrigado nessa manhã. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por essa manhã, por encontrar esse grupo unido ainda, consagrando, orando a Ti. Enquanto o mundo está em caos, dificuldades, Tu aponta outra, Pai, do mundo terrestre. Olha para aquela guerra lá no Golfo, olha para aquela guerra na Europa, na Ucrânia, Rússia, Irã, Estados Unidos, Israel. Quantas crianças, quantas pessoas apavoradas, vivendo no terror, Tu és aquele que quebra o arco, corta a lança, quebra os carros do fogo, desafetados. Estenda tuas mãos, olha para o Brasil, Pai. A corrupção, tudo que tem destruído essa nação, que é uma nação abundante, tudo tem nessa nação, mas o poder das trevas se instalou naquele planalto central, meu Deus. Aqueles homens perversos, usurpadores, homens que entesouram milhões, meu Deus, que poderiam estar o pão na mesa do pobre, o aflito, o necessitado, aquele que nesse momento está passando fome. Nos direciona, Pai, para abençoar alguém, nos mostra alguém que nós temos que cuidar, alguém que nós temos que abençoar, mudar a história. Nos usa, meu Deus, nessa terra para cumprir o ID, a Tua vontade, meu Pai. Nos usa, que os Teus olhos sejam os nossos olhos, que os Teus pés sejam os nossos pés, nossas mãos as Tuas mãos, que a gente possa ir onde o Senhor quer, meu Pai.
Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, esse ambiente é chamado de casa de oração. E entrar por essas portas, possa sentir o aroma, Pai, que ficou impregnado nesta manhã da oração dos teus santos, e que possa haver quebrantamento nas vidas, porque esse ambiente não é um lugar qualquer, não é um lugar comum. Nós estamos invocando o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas, que está sentado sobre o trono e governa absoluto todas as coisas. Eu sei que o Senhor está ciente de tudo que se passa na face da terra. Eu sei que o Senhor está vendo cada um dos teus filhos nessa manhã, aqueles que não têm palavras, mas têm gemidos. O Senhor é conhecedor da necessidade de cada um dos que estão aqui. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece todas as coisas em nossas vidas. O Senhor conhece. Pai, nós somos dependentes de Ti, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, nós precisamos das Tuas mãos estendidas, nós precisamos da Tua ajuda. Toma, meu Pai, os familiares dos Teus filhos nessa manhã, aqueles aos quais eles intercedem. Pai, as crianças que estão morrendo no hospital do câncer nessa manhã, as mães aflitas, os pais aflitos, hospitais lotados. Ó Pai, derrama a Tua graça. Pai, libera alguns daquele ambiente, devolve para os seus familiares, aqueles que te clamam, que dizem: mentira daqui, que eu quero ir para a Tua casa te adorar, contar testemunho, se for sincero, se for verdadeiro, arranca de lá, Pai. Estamos clamando a Ti nesta manhã, porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és, Pai, o refúgio de cada um dos Teus filhos. É a Ti que nós clamamos nesta manhã, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Estenda Tuas mãos e nos dê vitória, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Pastor André.